Meu Deus e meu Pai, neste momento tão precioso, quando um novo dia começa diante dos nossos olhos, nós nos aproximamos da Tua presença com o coração aberto, humilde e cheio de expectativa. Antes que qualquer compromisso ocupe a nossa mente, antes que qualquer preocupação tente roubar a nossa paz, escolhemos parar por alguns instantes para reconhecer que o Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas. Tu permaneces assentado no trono. Tu continuas governando os céus e a terra. Tu continuas sustentando cada detalhe da nossa existência. E é por isso que hoje não começamos este dia confiando em nossa própria força. Não começamos este dia dependendo apenas da nossa inteligência. Não começamos este dia acreditando apenas naquilo que podemos enxergar. Começamos este dia confiando em Ti. Confiando naquele que conhece o passado, governa o presente e já está preparado no futuro. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam lutas que ninguém conhece. Talvez existam corações cansados, mentes sobrecarregadas, almas feridas por situações que aconteceram recentemente. Talvez alguém tenha chorado durante a madrugada. Talvez alguém esteja carregando preocupações financeiras. Talvez alguém esteja aguardando uma resposta médica. Talvez alguém esteja enfrentando conflitos familiares. Talvez alguém esteja lutando contra o medo do amanhã. Mas neste momento, declaramos uma verdade poderosa. Nenhuma luta é maior do que o Deus que nós servimos. Nenhuma tempestade é mais forte do que a tua mão poderosa. Nenhuma situação está fora do teu controle. Por isso entregamos diante do teu altar tudo aquilo que tem pesado sobre nós. As preocupações que tentam roubar nosso sono, os pensamentos que insistem em nos desanimar, as palavras negativas que ouvimos, as decepções que ainda machucam, os planos que ainda não deram certo, as portas que permaneceram fechadas, os sonhos que pareciam distantes, tudo colocamos diante de Ti. Porque sabemos que quando entregamos nossas cargas ao Senhor, recebemos em troca uma paz que o mundo não consegue oferecer. Pai amado, nesta manhã nós escolhemos renovar a nossa confiança. Escolhemos acreditar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Muitas vezes desejamos respostas imediatas. Muitas vezes queremos entender todos os detalhes. Mas hoje decidimos descansar. Decidimos confiar. Decidimos lembrar que os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Que os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Que aquilo que hoje parece um atraso pode ser simplesmente uma preparação. Que aquilo que hoje parece silêncio pode ser apenas o momento em que o Senhor está organizando algo muito maior do que imaginamos. Pai, visita agora cada coração que participa desta oração. Que tua presença alcance cada lar, cada quarto, cada sala, cada local de trabalho, cada hospital, cada estrada, cada lugar onde esta mensagem estiver sendo ouvida. Que a tua paz comece a preencher ambientes, que a tua luz comece a dissipar toda a escuridão emocional, que a tua esperança renove aqueles que estavam pensando em desistir. Porque quando o Senhor entra em um ambiente, tudo muda. Quando o Senhor toca uma vida, tudo se transforma. Quando o Senhor se manifesta, aquilo que parecia impossível começa a se mover. Nesta manhã, nós não queremos apenas receber bênçãos. Nós queremos receber a Tua presença, porque entendemos que a maior riqueza não é o dinheiro. A maior riqueza não é a posição social. A maior riqueza não é o reconhecimento humano. A maior riqueza é caminhar diariamente contigo. É saber que não estamos sozinhos. É saber que existe um Pai Celestial cuidando de cada detalhe. É saber que mesmo nos dias difíceis existe uma mão invisível nos sustentando. Pai, fortalece a nossa fé, porque vivemos dias em que muitas pessoas estão perdendo a esperança.
Muitas pessoas estão sendo consumidas pela ansiedade. Muitas pessoas estão sendo dominadas pelo medo, mas nós escolhemos olhar para cima. Escolhemos olhar para o Senhor. Escolhemos lembrar que a nossa ajuda vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aumenta a nossa confiança, fortalece a nossa esperança, renova o nosso espírito. Que hoje não sejamos guiados pelas circunstâncias. Que hoje não sejamos guiados pelas notícias negativas, que hoje não sejamos guiados pelos nossos medos, mas que sejamos guiados pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai amado, também colocamos diante de Ti os nossos familiares, aqueles que amamos, aqueles que convivem conosco, aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe. Pedimos proteção, pedimos livramento, pedimos saúde, pedimos direção. Que os Teus anjos sejam enviados para guardar cada pessoa que faz parte da nossa história. Que nenhuma arma preparada contra eles prospere. Que nenhuma notícia ruim alcance seus lares. Que nenhuma estratégia do inimigo prevaleça. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada membro da nossa família, sobre os pais, sobre as mães, sobre os filhos, sobre os avós, sobre os irmãos, sobre os casamentos, sobre os relacionamentos, sobre aqueles que precisam de cura, sobre aqueles que precisam de restauração, sobre aqueles que precisam voltar para os Teus caminhos. Pai, visita-os com o Teu amor. Nesta manhã, também entregamos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos para este dia. Sabemos que podemos fazer muitos planejamentos, mas reconhecemos que a direção verdadeira vem de Ti. Por isso, pedimos sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria para decidir, sabedoria para escolher os caminhos corretos. Livra-nos das decisões precipitadas. Livra-nos dos enganos. Livra-nos das armadilhas escondidas. Que a Tua voz seja mais forte do que qualquer outra influência. Que a Tua direção seja mais clara do que qualquer dúvida. E que possamos caminhar hoje sabendo que estamos exatamente onde o Senhor deseja que estejamos. Pai querido, enquanto esta manhã continua diante de nós, declaramos que este será um dia diferente. Não porque tudo será perfeito, não porque não existirão desafios, mas porque o Senhor estará conosco. E se o Senhor estiver conosco, nós não caminharemos sozinhos. Se o Senhor estiver conosco, teremos força para vencer. Se o Senhor estiver conosco, teremos coragem para continuar. Se o Senhor estiver conosco, teremos paz mesmo em meio às tempestades. Por isso, escolhemos começar este dia adorando. Escolhemos começar este dia agradecendo. Escolhemos começar este dia confiando e declaramos pela fé: o melhor de Deus ainda está por vir. As promessas do Senhor permanecem vivas. A esperança continua de pé. E a Tua misericórdia continua se renovando sobre nós nesta manhã. Se você acredita que Deus está cuidando da sua vida neste exato momento, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego este dia em Tuas mãos. E compartilhe esta oração com alguém que precisa começar amanhã fortalecendo a fé e renovando a esperança. Meu Deus e meu Pai, agora que já colocamos o nosso coração diante da Tua presença, queremos continuar esta jornada espiritual, mergulhando ainda mais profundamente na certeza de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Nesta manhã, escolhemos desacelerar os nossos pensamentos para ouvir a Tua voz. Vivemos em um mundo onde tudo parece urgente. As cobranças aumentam, as responsabilidades se multiplicam. As preocupações tentam ocupar cada espaço da nossa mente. Muitas vezes acordamos já pensando nos problemas que precisam ser resolvidos, nos compromissos que nos aguardam, nas contas que precisam ser pagas, nas respostas que ainda não chegaram, nas situações que parecem estar além do nosso controle. Mas hoje, Pai, queremos lembrar de uma verdade que tantas vezes esquecemos.
Nós não fomos criados para carregar sozinhos o peso da vida. O Senhor nunca desejou que caminhássemos esmagados pelas preocupações. O Senhor nunca planejou que vivêssemos dominados pela ansiedade. Por isso, neste momento, obedecemos ao teu convite amoroso. Entregamos tudo diante de ti. Entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que não sabemos como resolver. Entregamos as situações que entendemos e principalmente aquelas que não conseguimos compreender. Pai amado, existem batalhas invisíveis acontecendo dentro de muitos corações neste exato momento. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam dúvidas profundas. Há pessoas que sorriem por fora, mas estão feridas por dentro. Há pessoas que carregam medos que nunca compartilharam com ninguém. Há pessoas que se sentem cansadas de lutar. E talvez alguém esteja pensando que suas forças chegaram ao limite. Mas neste momento declaramos: o Senhor continua sendo especialista em restaurar aquilo que está quebrado. O Senhor continua sendo especialista em levantar quem caiu. O Senhor continua sendo especialista em transformar desertos em jardins. Pai, visita agora aqueles que estão emocionalmente cansados, aqueles que perderam a motivação, aqueles que estão lutando contra a tristeza, aqueles que estão enfrentando sentimentos de fracasso. Que o teu Espírito Santo toque profundamente cada vida, que a esperança volte a florescer, que a alegria volte a nascer, que a confiança seja restaurada, porque onde a tua presença chega, o desespero perde a força. Onde a tua presença chega, a escuridão recua. Onde a tua presença chega, o impossível começa a se tornar possível. Pai querido, nesta manhã queremos aprender a confiar mais em Ti. Muitas vezes confiamos apenas quando tudo está dando certo. Confiamos quando as portas estão abertas. Confiamos quando as respostas chegam rapidamente. Mas a verdadeira fé se revela quando continuamos acreditando mesmo sem enxergar. Por isso declaramos: continuaremos confiando, mesmo quando não entendermos. Mesmo quando o caminho parecer difícil. Mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Mesmo quando a resposta ainda não tiver chegado. Porque a nossa fé não está baseada no que vemos. A nossa fé está baseada em quem o Senhor é. E o Senhor nunca falhou. Nunca abandonou os teus filhos. Nunca esqueceu uma oração sincera. Nunca deixou de cumprir uma promessa. Pai, ajuda-nos a lembrar dos livramentos que já recebemos. Ajuda-nos a lembrar das portas que o Senhor já abriu. Ajuda-nos a lembrar das vezes em que pensamos que não conseguiríamos continuar, mas o Senhor nos sustentou. Quantas vezes estivemos preocupados e depois vimos que o Senhor já estava preparando a solução? Quantas vezes choramos sem entender e mais tarde percebemos que havia um propósito maior? Quantas vezes acreditamos que era o fim, mas descobrimos que era apenas o começo de um novo capítulo? Por isso, escolhemos olhar para trás, não para viver do passado, mas para lembrar da tua fidelidade. O mesmo Deus que cuidou de nós ontem continua cuidando hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos, continua abrindo caminhos. O mesmo Deus que realizou milagres, continua realizando milagres. Pai amado, colocamos diante de Ti a nossa casa. Que a Tua paz habite em nosso lar. Que a Tua presença esteja em cada cômodo. Que todo ambiente carregado seja transformado. Que toda palavra negativa perca sua força. Que toda discórdia seja substituída por reconciliação. Que todo ressentimento seja substituído por perdão. Que toda inquietação seja substituída pela Tua paz. Abençoa cada família representada nesta oração. Fortalece os casamentos. Restaura relacionamentos feridos. Une novamente aquilo que foi separado pela dor. Cura aquilo que foi machucado pelas palavras. E faz florescer novamente o amor onde parecia existir apenas distância. Pai, também entregamos diante de Ti os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos.
as crianças e os jovens das nossas famílias. Guarda seus caminhos, protege suas mentes, livra-os das más influências, livra-os dos perigos visíveis e invisíveis. Que eles cresçam conhecendo o teu amor, que eles encontrem propósito em ti, que eles descubram desde cedo que a verdadeira segurança não está nas coisas deste mundo, mas na presença do Senhor. Pai querido, muitos dos que oram agora carregam preocupações relacionadas ao futuro, mas o Senhor já está lá. Nós enxergamos apenas o hoje, mas o Senhor vê o amanhã. Nós conhecemos apenas uma parte da história, mas o Senhor conhece o livro inteiro. Por isso descansamos. Descansamos porque o futuro não está nas mãos do acaso. O futuro está nas mãos de Deus. E não existe lugar mais seguro para estar do que dentro da tua vontade. Que esta verdade entre profundamente em nossos corações. Que ela silencie os pensamentos de medo. Que ela acalme as inquietações. Que ela traga descanso para a alma. Pai amado, enquanto continuamos esta oração, pedimos que o Senhor fortaleça a nossa capacidade de esperar. Porque esperar nem sempre é fácil. Esperar exige confiança, esperar exige maturidade, esperar exige fé. Mas sabemos que aqueles que aprendem a esperar no Senhor renovam as suas forças. Por isso não permitiremos que a impaciência nos domine, não permitiremos que o desânimo nos paralise, não permitiremos que a dúvida roube aquilo que o Senhor prometeu. Continuaremos avançando, continuaremos orando. Continuaremos acreditando, continuaremos caminhando, porque sabemos que o Senhor honra aqueles que permanecem firmes. Pai, que esta manhã seja marcada por uma renovação espiritual profunda, que cada pessoa ouvindo esta oração sinta um novo ânimo, uma nova coragem, uma nova esperança, uma nova força para continuar, que os fardos fiquem mais leves, que a fé fique mais forte, que a paz fique mais profunda e que a certeza da tua presença acompanhe cada passo deste dia. Nós declaramos que não seremos governados pelo medo, não seremos controlados pela ansiedade, não seremos vencidos pelo desânimo, porque o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se você está entregando uma preocupação nas mãos de Deus hoje, escreva nos comentários: eu confio no tempo e nos planos de Deus. E envie esta oração para alguém que precisa lembrar que não está sozinho e que Deus continua cuidando de cada detalhe. Pai amado, enquanto permanecemos diante da tua presença, sentimos que o Senhor continua trabalhando em áreas profundas do nosso coração. Há feridas que ninguém vê, há dores que não aparecem no rosto, há batalhas silenciosas que acontecem dentro da alma. E muitas vezes seguimos caminhando, cumprindo responsabilidades, sorrindo para as pessoas, realizando tarefas do dia a dia, enquanto carregamos dentro de nós pesos que jamais compartilhamos com alguém. Mas nesta manhã, Senhor, nada está escondido dos teus olhos. Tu conheces cada lágrima derramada em silêncio. Tu conheces cada oração feita durante a madrugada. Tu conheces cada momento em que pensamos que não conseguiríamos continuar. Tu conheces as lutas que nunca contamos para ninguém. E justamente por conheceres tudo isso, nós nos aproximamos de ti sem máscaras, sem esconder nossas fragilidades, sem tentar parecer fortes o tempo todo. Porque sabemos que a tua presença é um lugar seguro para aqueles que estão cansados, é um abrigo para os feridos, é um refúgio para os sobrecarregados, é um lugar de cura para aqueles que estão quebrados por dentro. Pai, toca agora os corações que foram feridos pela rejeição. Quantas pessoas carregam marcas causadas por palavras que ouviram anos atrás? Quantas pessoas ainda lutam contra sentimentos de inadequação porque alguém as fez acreditar que não eram suficientes? Quantas pessoas foram abandonadas, traídas, desprezadas ou esquecidas? Mas hoje declaramos uma verdade poderosa. O valor de uma pessoa não é definido pelas opiniões humanas. O valor de uma pessoa é definido pelo amor de Deus.
E o Senhor nos amou antes mesmo que pudéssemos fazer qualquer coisa para merecer esse amor. Tu nos escolheste, tu nos chamaste pelo nome, tu nos formaste com propósito, tu nos criaste para viver uma história que glorifica o teu nome. Por isso, Pai, quebra toda mentira que foi plantada na mente daqueles que estão ouvindo esta oração. Toda voz que diz, você não consegue. Toda voz que diz, você não tem valor. Toda voz que diz, nada vai mudar. Toda voz que diz, seu melhor tempo já passou. Que essas mentiras caiam por terra agora. E que a tua verdade ocupe esse espaço. A verdade de que somos amados. A verdade de que somos cuidados. A verdade de que somos importantes para ti. A verdade de que ainda existem promessas a serem cumpridas. Pai querido, também entregamos diante de Ti as feridas causadas pelas decepções, porque muitas vezes não é a luta que nos machuca, é a expectativa frustrada, é confiar e ser decepcionado, é acreditar e ser traído, é investir tempo, amor e dedicação em algo que não deu certo. Mas nesta manhã pedimos que o Senhor cure as áreas da nossa alma que ainda estão doloridas. Não queremos viver presos ao passado. Não queremos carregar correntes emocionais que nos impedem de avançar. Não queremos permanecer aprisionados a acontecimentos que já ficaram para trás. Queremos viver livres. Queremos viver restaurados. Queremos viver debaixo da plenitude que o Senhor preparou para nós. Pai amado, visita agora aqueles que estão lutando contra a ansiedade. Aqueles que passam horas imaginando cenários negativos, aqueles que se preocupam excessivamente com o futuro, aqueles que carregam o peso de tentar controlar tudo. Senhor, ensina-nos a descansar, ensina-nos a confiar, ensina-nos a lembrar que existem batalhas que não serão vencidas pela força humana, mas pela ação poderosa das tuas mãos. Ajuda-nos a compreender que nem tudo depende de nós. Que existem portas que apenas o Senhor pode abrir, que existem respostas que apenas o Senhor pode trazer, que existem milagres que somente o Senhor pode realizar. Pai, derrama agora uma paz sobrenatural, uma paz que ultrapassa a lógica, uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram, uma paz que guarda a mente, uma paz que protege o coração, uma paz que fortalece a fé, que toda inquietação seja substituída pela confiança, que todo medo seja substituído pela esperança, que toda angústia seja substituída pela certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Pai querido, fortalece também aqueles que estão espiritualmente cansados. Existem pessoas que já lutaram tanto que começaram a perder o entusiasmo. Pessoas que já oraram tanto que começaram a duvidar. Pessoas que já esperaram tanto que começaram a acreditar que nada acontecerá. Mas hoje o Senhor nos lembra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. A fé verdadeira permanece firme mesmo quando ainda não vê resultados. Por isso pedimos, reacende a chama da fé, reacende a paixão pela tua presença, reacende a alegria da salvação, reacende a esperança que talvez tenha enfraquecido ao longo da caminhada. Que ninguém termine esta oração da mesma forma que começou. Que o teu Espírito renove forças, que o teu Espírito renove sonhos, que o teu Espírito renove propósitos, que o teu Espírito renove a disposição para continuar caminhando. Pai amado, também intercedemos por aqueles que enfrentam enfermidades. Tu és o Deus que continua realizando milagres. Tu és o Deus que continua restaurando vidas. Tu és o Deus que continua sustentando aqueles que sofrem. Estende agora a tua mão poderosa sobre cada pessoa enferma. Visita aqueles que estão em hospitais, aqueles que aguardam resultados de exames, aqueles que enfrentam tratamentos difíceis, aqueles que estão lidando com dores constantes. Que a tua presença alcance cada um deles. Que o teu consolo fortaleça os corações.
Que a tua esperança permaneça viva e que a tua vontade perfeita se manifeste sobre cada situação. Pai, também colocamos diante de ti aqueles que estão enfrentando lutas financeiras, há famílias preocupadas, há pessoas que não sabem como resolver determinadas necessidades, há corações aflitos diante das responsabilidades da vida. Mas nesta manhã, declaramos que o Senhor continua sendo o nosso provedor. Tu és aquele que abre portas inesperadas. Tu és aquele que cria caminhos onde parecia não existir saída. Tu és aquele que sustenta os teus filhos. Por isso entregamos nossas finanças, entregamos nossos projetos, entregamos nossos sonhos profissionais, entregamos nossas necessidades e escolhemos confiar. Porque a nossa segurança não está na economia, não está nas circunstâncias, não está nos recursos humanos. A nossa segurança está em Deus. Pai querido, fortalece nosso interior. Porque sabemos que as maiores vitórias são conquistadas primeiro dentro de nós. Ajuda-nos a vencer pensamentos negativos. Ajuda-nos a vencer a autossabotagem. Ajuda-nos a vencer o desânimo. Ajuda-nos a vencer a incredulidade. Ajuda-nos a vencer tudo aquilo que tenta nos afastar dos teus propósitos. Que sejamos fortes na fé, firmes na esperança, constantes na oração, perseverantes na caminhada. Que aprendamos a permanecer de pé mesmo durante os ventos mais fortes. Que aprendamos a continuar acreditando mesmo durante os desertos. Que aprendamos a enxergar além das circunstâncias, porque sabemos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não percebemos. Pai amado, nesta manhã renovamos nossa aliança contigo. Declaramos que continuaremos caminhando ao teu lado, continuaremos confiando, continuaremos esperando, continuaremos acreditando, continuaremos obedecendo. E mesmo quando não entendermos os caminhos, escolheremos confiar no Deus que conhece o destino final de todas as coisas. Que a tua presença permaneça conosco durante todo este dia. Que a tua voz seja mais forte do que qualquer medo. Que a tua paz seja maior do que qualquer preocupação. Que a tua esperança seja mais poderosa do que qualquer dificuldade. E que a tua graça nos sustente em cada momento. Se você crê que Deus está restaurando áreas da sua vida neste momento, escreva nos comentários: Deus está renovando minhas forças. E compartilhe esta oração com alguém que precisa receber esperança, cura emocional e fortalecimento espiritual. Pai amado, chegamos a este momento da nossa oração sentindo que a tua presença tem nos envolvido de uma maneira especial. Talvez muitas coisas ainda não tenham mudado ao nosso redor. Talvez alguns desafios ainda estejam diante de nós. Talvez existam perguntas que continuam sem resposta. Mas existe algo que já começou a mudar dentro de nós. A nossa fé está sendo fortalecida. A nossa esperança está sendo renovada. O nosso coração está sendo alinhado com a tua vontade. E isso é precioso, porque toda transformação verdadeira começa primeiro no espírito, antes de se manifestar na realidade. Por isso, Senhor, continuamos diante de ti com reverência e gratidão. Reconhecemos que não estamos aqui por acaso. Não estamos ouvindo esta oração por coincidência. Não estamos vivendo este dia sem propósito. Tu tens planos para cada vida que participa deste momento. Tu tens projetos que ainda não foram revelados. Tu tens caminhos que ainda serão abertos. Tu tens milagres que ainda serão testemunhados. Tu tens respostas que já estão sendo preparadas. Pai, ajuda-nos a viver com propósito. Porque muitas pessoas passam os dias apenas sobrevivendo. Acordam, trabalham, correm de um lado para o outro, resolvem problemas, dormem e repetem tudo novamente. Mas nós não queremos apenas existir. Queremos viver para aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Queremos cumprir a missão que nos foi confiada. Queremos deixar marcas de amor, fé e esperança por onde passarmos.
Queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Queremos ser luz em meio à escuridão. Queremos ser voz de encorajamento em um mundo cheio de desânimo. Queremos ser reflexos da tua bondade. Pai amado, mostra-nos durante este dia as oportunidades que muitas vezes passam despercebidas. Ajuda-nos a enxergar as pessoas através dos teus olhos. Ajuda-nos a perceber quem precisa de uma palavra de incentivo, quem precisa de ajuda, quem precisa de atenção, quem precisa sentir o teu amor através das nossas atitudes. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, que sejamos praticantes, que aquilo que estamos recebendo nesta oração se transforme em ações concretas ao longo do dia. Pai querido, também pedimos tua proteção. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Vivemos em uma época onde muitas pessoas caminham sem direção. Mas declaramos nesta manhã que pertencemos ao Senhor. E porque pertencemos ao Senhor, confiamos no teu cuidado. Guarda os nossos passos, guarda os nossos caminhos, guarda as nossas decisões, guarda os nossos lares, guarda os nossos familiares, guarda os nossos relacionamentos, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Livra-nos dos perigos que podemos ver e também daqueles que jamais perceberíamos sem a tua intervenção. Quantas vezes fomos protegidos sem sequer saber? Quantas vezes o Senhor desviou situações que poderiam nos causar dor? Quantas vezes os teus anjos trabalharam em silêncio ao nosso favor? Talvez jamais saibamos nesta vida a quantidade de livramentos que já recebemos. Mas uma coisa sabemos: a tua mão nunca deixou de nos sustentar. Por isso confiamos, mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem conhecer todos os detalhes, porque sabemos que o Senhor permanece vigilante. Pai amado, fortalece também a nossa coragem, porque existem batalhas que exigem fé, existem decisões que exigem coragem, existem momentos em que precisamos avançar mesmo sentindo medo, e muitas vezes esperamos que o medo desapareça completamente para agir. Mas o Senhor nos ensina que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é continuar avançando, confiando que Deus está conosco. Por isso pedimos, ajuda-nos a dar os passos que precisam ser dados. Ajuda-nos a sair da zona de conforto quando necessário. Ajuda-nos a enfrentar aquilo que temos evitado. Ajuda-nos a confiar mais na tua direção do que nas nossas inseguranças. Que não sejamos paralisados pelo receio, que não sejamos dominados pela dúvida, que não sejamos limitados pelas experiências negativas do passado, porque o nosso futuro não está preso aos nossos erros. O nosso futuro está ligado aos teus propósitos. Pai querido, nesta manhã também queremos agradecer, e talvez essa seja uma das partes mais importantes desta oração. Porque é fácil agradecer quando tudo está indo bem, mas a verdadeira maturidade espiritual nos ensina a agradecer mesmo durante os processos, agradecer enquanto esperamos, agradecer enquanto aprendemos, agradecer enquanto crescemos, agradecer mesmo quando ainda não vemos o resultado final. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde que temos. Obrigado pelas forças que recebemos, obrigado pelas oportunidades, obrigado pelos aprendizados, obrigado pelas portas abertas, obrigado pelas portas fechadas que nos protegeram de caminhos errados, obrigado pelas respostas que chegaram e obrigado também pelas respostas que ainda estão sendo preparadas. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou em nossa caminhada, obrigado pelas experiências que nos fortaleceram. Obrigado pelos momentos difíceis que produziram crescimento. Obrigado porque até mesmo aquilo que parecia derrota serviu para nos aproximar mais da tua presença. Pai amado, ensina-nos a desenvolver um coração verdadeiramente grato, porque a gratidão transforma a forma como enxergamos a vida. A gratidão nos ajuda a perceber bênçãos que antes passavam despercebidas.
A gratidão nos lembra que a tua bondade está presente até nos pequenos detalhes. Que possamos terminar cada dia reconhecendo a tua fidelidade. Que possamos acordar cada manhã lembrando que a tua misericórdia se renova. Que possamos viver com os olhos atentos às manifestações do teu amor. Pai querido, declaramos nesta oração que não seremos definidos pelas nossas limitações, não seremos definidos pelos nossos fracassos, não seremos definidos pelos nossos medos, não seremos definidos pelas opiniões negativas das pessoas, seremos definidos pela identidade que recebemos em Ti. Somos filhos amados, somos alcançados pela graça, somos sustentados pela misericórdia. Somos fortalecidos pelo Espírito Santo, somos guardados pelas Tuas promessas e por isso seguimos em frente. Pai, se existir alguém ouvindo esta oração e pensando em desistir, visita essa pessoa agora. Se existir alguém cansado da caminhada, fortalece esse coração. Se existir alguém chorando em silêncio, enxuga suas lágrimas. Se existir alguém sem esperança, renova suas forças. Se existir alguém sentindo-se sozinho, revela a tua presença. Que ninguém termine este momento acreditando que está abandonado, porque o Senhor continua perto, continua ouvindo, continua cuidando, continua sustentando, continua trabalhando, continua abrindo caminhos, continua escrevendo histórias de superação, continua transformando impossíveis em testemunhos. Pai amado, enquanto nos aproximamos do encerramento desta oração, fazemos uma declaração de fé. Escolhemos acreditar, escolhemos confiar, escolhemos permanecer, escolhemos continuar. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos, mesmo quando os resultados demoram, porque sabemos que o Senhor honra aqueles que permanecem firmes. Sabemos que o Senhor não abandona os teus filhos. Sabemos que o Senhor completa a boa obra que começou. E por isso encerramos este momento com o coração cheio de esperança, cheio de paz, cheio de confiança, cheio de expectativa por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Declaramos que este dia pertence ao Senhor. Nossa casa pertence ao Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Nossos sonhos pertencem ao Senhor. Nossos projetos pertencem ao Senhor. Nossa caminhada pertence ao Senhor. E descansamos na certeza de que as tuas mãos estão conduzindo cada detalhe. Que a tua paz permaneça sobre nós, que a tua alegria seja a nossa força, que a tua presença seja o nosso refúgio e que a tua vontade seja feita em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até este momento da oração, não foi por acaso. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Escreva agora nos comentários: eu confio completamente nos planos de Deus para a minha vida. Seu comentário pode fortalecer a fé de alguém que está lendo neste exato momento. Compartilhe esta oração com familiares e amigos que precisam de esperança, paz e direção para começar o dia. E permaneça alguns minutos em silêncio após esta oração, permitindo que Deus fale ao seu coração. Que a presença do Senhor acompanhe cada passo do seu dia, proteja sua família, fortaleça sua fé e abra caminhos que ninguém pode fechar. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém.